Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Tati Ensina. E hoje eu vou ensinar para vocês como se faz esses grampinhos feitos com os engrampados. Para quem não sabe colocar no fio Cooper o engrampado, hoje vai aprender. E para fazer esses grampinhos, nós vamos precisar dos grampinhos, né? Grampinho tipo U. Todos os materiais eu vou deixar na descrição algum link, alguma coisa para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Os engrampados, esse daqui, ó, é o engrampado navete, esse formato, tá? Porque tem vários formatos, né? Redondo, quadrado, esse aqui é o navete. Esse tamanho aqui é o 7x15. Eu vou confirmar, mas eu acho que é isso. Coloco direitinho aí depois na descrição. O fio Cooper, famoso, de 4 milímetros. E alicates. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ensinar da forma que, pra mim, foi mais fácil no começo. Faço de duas formas, porque aí você decide qual é a parte, como fica mais fácil pra você. Vou pegar aqui, ó, uns 30 centímetros de fio, aproximadamente. Vou pegar o grampinho, vou colocar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Que eu consigo não ficar com o braço pra cima. Não dói tanto o braço. Aqui. Vou passar o fio aqui no meu grampo. Algumas vezes, ó. Certo? Fazendo direto no grampo, para quem tá começando, eu acho mais fácil, porque para mim foi mais fácil no começo, tá? Porque eu tenho essa sustentação da mão aqui, ó. Sustentando o grampo, eu não fico com um arame sem saber, porque a gente não sabe pegar direito no começo, fica um pouco perdido, né? Então, para mim foi mais fácil dessa forma, porque eu seguro o grampo aqui e tem uma certa sustentação. Vou deixar um espacinho aqui, ó, de meio centímetro. E mais meio, que vai dar 1 centímetro aqui aproximadamente, tá? Essa distância aqui. Esse meio, por que eu deixo esse meio? Porque esse daqui vai ser a base do nosso grampo e esse segundo meio centímetro aqui vai ser o galinho que vai segurar o engrampado, tá? Como nós vamos passar o fio no engrampado? É um pouquinho chatinho às vezes, tá? Que você tem que ficar procurando o furinho. E detalhe, o engrampado é ferro. Cuidado na hora de puxar o fio, pra gente não estragar o nosso fio. Por quê? Se a gente puxar errado e raspar o fio na caixinha do engrampado, o que vai sair? O verniz de proteção aqui, que não deixa o nosso fio escurecer, né? E a gente não quer que fique um trabalho feio, escurecido, e chegue lá pro cliente todo já estrupiado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, com cuidado, cruzando de baixo para cima. Olha lá. Vamos puxar com cuidado, com carinho, deixar ele chegar até lá perto do grampo. Não deixa arranhar, tá, o fio. E aquelas marcaçõezinhas que a gente fez lá, né? Deixar aqui mais ou menos com 1 centímetro de distância, tá? Aqui, ó. Vamos posicionar aqui o nosso engrampado na distância que a gente quer. Vou virar para poder visualizar melhor. Vou levar o arame de volta lá onde a gente começou. No mesmo buraquinho que a gente colocou a primeira vez. Aqui. Certo? Dando pra ver? Aqui, ó. Vamos colocar de volta aqui, ó. Chegamos com ele aqui. Virei. Vou levar ele lá pra baixo de novo. E vou colocar de volta no mesmo buraquinho. Só que agora nós vamos colocar ele reto. Ele vai sair no buraquinho da frente. Aqui, ó. Certo? E
vou empurrar. Vou evitar de puxar justamente porque se eu puxar aqui, eu posso arranhar o fio. Então, para trabalhar com engrampado, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Demora um pouquinho mais para passar o fio, justamente porque a gente tem que ter mais cuidado. Chegou aqui, puxou, firmou, o engrampado já tá colocado. Ó, já tá firme, certo? E nós vamos torcer ele agora. Aqui, ó. Cuidado com a torção, estica bem o fio. E vou deixar um meio centímetro torcido e meio centímetro sobrando aí embaixo. Pra gente chegar depois e finalizar, certo? Ó. Torção bonitinha. Presta sempre atenção na torção para entregar um trabalho bonito. Porque tem hora que você vê cada torção que fala, meu Deus! Né? De novo. De baixo para cima. Tem que ter paciência com o engrampado por conta disso. Ó. Cruzadinho, tá? Coloquei embaixo, saio do outro lado lá em cima. Você vai me empurrar. Eu gosto de dar essa marcaçãozinha, ó, tá vendo? No meu dedo. Porque eu direciono mais ou menos o tamanho que eu quero aqui, ó. Um meio centímetro. Aqui assim. De haste. Mais meio centímetro. Vai dar 1 centímetro aqui de novo. Aproximadamente. De intervalo entre um engrampado e outro. Vou virar. Vou cruzar aqui, ó. Levar o fio de novo lá onde a gente começou. Vou torcer aqui o arame, peraí. Vou levar ele de novo no primeiro buraquinho. E vou passar reto. E vamos fechar com cuidado. Primeiro meio centímetro a gente vai torcer. Posicionado. A segunda pedra. Espero que esteja gostando. Se alguém tinha dúvida como colocar as pedrinhas, já dá um like para ajudar o canal. E segue a gente para mais dicas aí. Vamos lá de novo, eu vou colocar mais uma. Cruzada. Puxa com cuidado. Deixo 1 centímetro de distância. Viro. Passo aqui dentro. Deixar um pouquinho mais curto, só um minutinho. Ficou maior. Aí. Passo de novo aqui, ó, no primeiro que a gente entrou com o fio. Aqui. Onde a gente iniciou, né? Aqui, ó. E saio reto. Empurra. Se estiver pegando, não puxa. Empurra. E com o dedo ele foi. Vamos torcer. Posicionar. Ah. Certo? Agora, eu vou fazer esse grampinho com 5 pedrarias, né? Você pode fazer maior, pode fazer grande aí do tamanho que quiser, tá? Mas eu vou fazer com 5, que é o pedido que eu tenho aqui.
As duas últimas, a gente vai colocar a penúltima um pouquinho menor, tá vendo que aqui, ó, ficou os dois de baixo um pouquinho maior. O de cima eu já deixei um pouquinho menor, esqueci de falar. Mas eu já deixei o engrampado aqui, ó, uma distância um pouquinho menor, ó. O galinho, tá? Ficou um pouquinho menor. Pra poder ele meio que dar uma fechadinha, né? Depois aqui na pontinha do grampo. Nós vamos colocar o penúltimo agora. Mesmo processo. Vou ensinar aqui depois ao contrário, tá? A gente vindo o grampo de baixo, de cima para baixo. E colocando no grampo por último. O grampo a gente não vai colocar o grampinho agora, tá? Para ver qual que fica mais fácil para vocês fazerem. Eu prefiro fazer assim. Acostumei assim desde o começo e eu faço sempre assim. Pronto. Ó. Repara que eu deixei esse de cima, ó. O caminhozinho dele, o galinho dele aqui, ó, menor um pouquinho que o de baixo. E aí você já consegue perceber que ele vai meio que fechando, ó. Os de cima já estão mais fechadinhos que os de baixo. E aí nós vamos colocar o último. Mesma coisa. Ó, a pedra central, a primeira, a gente quer que ela fique como se fosse um galinho, certo? Então, ela a gente vai dar uma distância, ó, maior, para ela poder ficar aqui em cima. Você vai medir aí de acordo com o seu trabalho, certo? Para poder ficar bonito, ó. Ela lá em cima no topo, ó. Deixa eu ver quantos centímetros, onde tem uma régua aqui, quanto que tá dando mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Tá com 1,5 centímetros mais ou menos, ó. Tá? Mas aí eu não meço não, eu faço a olhômetro, ok? Tá? Dá uma distância, tá vendo? Que é o último galinho. Mesma coisa. Dobramos. Colocamos aqui, ó, onde colocamos a primeira. Joga retinho o arame e empurra. Aí. Agora a gente tá assim. Repara que o meio não tem torção, tá vendo? Tem torção somente nos galinhos, né? Aí agora a gente vai voltar torcendo esse meio. Ajusta o fio, puxa, deixa bem retinho. E agora a gente só vai enrolar. Enrolamos a primeira haste, agora a gente vai para a segunda aqui, ó. Só torcendo e ajustando. Torcendo e ajustando. Peraí, que ali torceu errado. Toda vez que eu vou olhar para a câmera, eu torço errado. Ah! Cuidado na hora de desfazer, tá? Estica o fio aqui. Vou começar na hora de olhar para a câmera não torcer. Pronto. Corrigido. Quando o fio ele tá curtinho, a gente não consegue sustentar muito ele, é perigoso dar a torção parafuso também. Então, sempre presta atenção nessas horas, tá? E chegamos aqui, ó, no final. Aqui, vamos ver se dá pra ver. O fio, ele tá passado por cima do grampo, certo? Ele veio, enrolou e passou por cima. Então, nós vamos chegar com essa perninha aqui
e vamos levar ela por baixo. Nós vamos abraçar o grampo, ó. Aqui já está no grampo, está aqui por baixo, ó. Por cima, né? Na frente, se a gente for falar na frente, ele tá aqui por cima. Essa perninha eu vou passar por baixo do grampo, tá? Aí ele vai abraçar o grampo, vai ficar uma por trás, um fio por trás e um pela frente. Porque senão a gente vai deixar esse grampinho balançando se a gente passar os dois fios pelo mesmo lado. Isso aqui vai ficar balançando. Vou dar a volta. Vou passar de novo aqui, ó, que eu quero reforçar essa base. Eu não quero que ela fique só com uma passada de fio só. Chegamos aqui, abraçamos o grampo. Vou passar aqui dentro, na última pedrinha aqui. Vou pôr bem no pezinho dela e vou levar de volta lá pro meu grampo. Chegou aqui, ela tá com 4 fios agora. Aqui, ó. Eu só vou torcer. Só pra dar uma reforçadinha, tá? Porque essa parte aqui é que provavelmente vai ter mais atrito. Na hora que estiver manuseando, na hora que estiver colocando no cabelo. É só pra reforçar. Certo? E aqui agora, ó, a gente vai só passar de volta o arame em volta do grampo. Bem justinho. Precisar da ajuda do alicate. Quando o fio tá... Opa! O fio tá curto, é melhor passar com o alicate, ó. Só enrolar. Certo? A pontinha, a gente faz um movimento circular assim com a mão para poder dar o acabamento aqui, ó, não ficar a pontinha arranhando, ó. A primeira também aqui, a pontinha tá aqui, ó. Eu só vou fazer um movimento de passar o alicate nessa voltinha. E tá feito. Um grampinho, ó. Isso aqui é para uma madrinha, que vai usar um vestido num tom próximo a esse aqui. E saiu o grampinho. Bem bonitinho, bem brilhoso. Tá? Então, vou aproveitar aqui e já vou ensinar da outra forma, que talvez fique, para algumas pessoas, fique mais fácil da outra forma. Então, nós vamos começar agora com o engrampado, né? Esse aqui a gente começou ele de baixo para cima. Agora eu vou começar de cima para baixo. Mesmo processo, de cima para baixo. Aqui eu vou achar o meio mais ou menos do fio, ó. Tá? Coloquei no meio do fio, tá? Mesmo tamanho para cada lado de fio, ok? Vou pegar aqui. Vou voltar. Virei. Saímos aqui, certo? Vou vir e vou colocar no primeiro buraquinho onde a gente começou. Mesma coisa. Segue reto lá. O primeiro é de cima para baixo e o segundo é reto. Aí a gente trava o engrampado. Aqui, chegou aqui, ó. Tá o engrampadinho já preso. Nós vamos fazer a torção. Dedo no meio do fio. E você pode ou girar o engrampado ou girar o seu dedo. Eu prefiro girar o engrampado. Como vai ser um joguinho, tem que estar mais ou menos do mesmo tamanho, certo? Ó, costa com costa aqui, ó. Dá pra ver? A gente vai medindo de um pro outro, já que a gente está fazendo de um joguinho. Dá mais uma torção aqui para poder nivelar, ficar certinho, certo? Aqui você pega o outro e vai medindo. Só vou dar mais uma torção aqui para poder ficar do mesmo tamanho. Aqui agora, nós vamos colocar a segunda pedrinha.
Mesma coisa, gente. Qualquer coisa na edição eu vou acelerando o que eu achar que dá para acelerar e que não perca nada da explicação, tá? Coloquei aqui meio centímetro nesse daqui, porque agora a gente não tá fazendo mais de baixo para cima, tá fazendo de cima para baixo. E agora a gente só precisa da distância do galinho, não da haste, certo? Coloquei meio centímetro, viro ao contrário. Agora eu vou colocar lá onde a gente começou, para ele sair retinho. Opa! Cuidado para passar. Vai sair aqui. E a gente vai torcer. Certo? Segundo galinho. Aqui agora, colocar o dedinho aqui e vou torcer. Veja mais ou menos lá a distância que você deixou do primeiro. Tá ok? E vamos fazer o próximo galinho aqui desse lado. Aqui. Colocamos o último engrampadinho aqui. E agora nós vamos descer o galinho. Dá umas 3, vamos lá medir. Já que é um joguinho, vamos tentar deixar o máximo próximo, mais próximo possível. Esse aqui tá. Desfiz uma torção para poder ficar no mesmo tamanho. E agora, uma pedrinha pro lado de cá. Falta mais uma pedrinha. Vamos descer a haste. Deixa mais ou menos o mesmo tamanho que tá lá na outra. Deixa eu ver. Vamos medir. Tá maior, vou tirar 2 aqui, ó. Não, 1. E a última pedrinha. Ó. Chegamos aqui agora no último engrampado, tá? Na última pedra. E aí, ó, é o mesmo processo do galinho com pérolas, tá? A primeira sempre maiorzinha, para dar aquele aspecto de galho, né? Aí você vem e coloca uma pedraria quase na metade, né? Aí você também vai depender um pouco do tamanho do seu galho. E lembrar que sempre um abaixo do outro, ó. Esse daqui, ele já tá mais baixo do que o segundo. O terceiro tá mais baixo que o segundo. O quarto já tá mais baixo que o terceiro. E agora o quinto mais baixo que o quarto. Para dar esse aspecto de galho, tá? Sempre uma pedrinha abaixo da outra. Para não ficar tudo do mesmo tamanho, que fica feio. Certo? Vamos torcer aqui. Prontinho. Agora, nós vamos colocar no grampo. O que nós vamos fazer? Abre uma perninha para lá, outra para cá. Vamos colocar o grampo aqui no meio. Lembrando que tem aquele espacinho ali de baixo. Esse aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer grudadinho, também pode. Mas eu costumo fazer assim porque eu faço... Quando eu monto daquela primeira forma. Então, eu deixo esse espaço aqui. Mas se você quiser fazer justo aqui, ó. Só prender aqui, também pode. Certo? Mas eu vou dar o espacinho aqui. Vou passar uma perna por cima. Opa! Deixa eu me ajustar aqui.
pus o grampo aqui dentro, tá? Uma perna por baixo e outra por cima do grampo. Nós vamos abraçar o grampo agora. Essa eu vou alongar para baixo e essa daqui eu vou trazer para cima. Certo? Pra gente poder abraçar o grampinho. Certo? Agora eu vou pegar essa perna aqui que tá por cima e vou passar de novo lá, ó, pra gente dar aquele reforço que a gente fez no outro grampo. Passo aqui, ó, na última pedrinha, bem no cantinho aqui, ó, bem no pezinho. Puxo pra baixo. Olha lá. E agora a gente vai torcer. Certo? Tá balangando, que o grampo dessa vez tá solto, né? E aí nós vamos jogar uma perninha para um lado, outra para o outro, pra gente poder envolver o grampo. E aí é só vir aqui, ó, e passar. E aí você vê aí qual a forma ficou melhor pra você. Talvez para quem for iniciante aí, tá começando a trabalhar com isso agora, talvez o outro jeito seja mais fácil. Para mim foi porque eu amassava todo o trabalho. Eu ia fazendo e ia amassando tudo que eu não sabia pegar. Eu não sabia pegar aqui, conforme eu ia descendo o galinho, eu ia amassando ele, né? Que aí, aos poucos, a gente vai pegando o jeito e aprende a segurar, né? Aí. Só vamos passando a volta aqui, ó, na perninha. Só tô fazendo esse movimento. Eu trago na frente, puxo. Trago na frente, puxo. Trago pra frente, puxo. Só isso. E aqui, vamos cortar. Cortou o acabamento. Pego o alicate, meia cana e dou aquela rodadinha aqui, ó. Pra ele poder abraçar o arame, abraçar o grampo e não ficar pontinha. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui, eu vou fazer o terceiro para poder enviar esse joguinho, tá? Depois a gente passa um paninho para limpar as pétalas, as pedras, quer dizer. Isso aqui tá folgadinho aqui, deixa eu apertar ele. Aí. Tá aí? Ok? Limpa as pedrinhas, tá pronto para uso. Grampinhos prontos, vou fazer o terceiro. E espero que tenham gostado. Curte, comenta e segue a gente para mais dicas, tá ok? Obrigada. Tchau!